Coração de Minas, self-service e castanhas carameladas. Frango Forte, qualidade a toda prova. Vodka Slova, mistura que eu gosto. E W Carnes Prime. Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Clínica Denisdeia Sotero e MedCenter. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira, aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo pautas bem especiais relacionadas à saúde, qualidade de vida, bem-estar. E você é o nosso convidado especial para ficar comigo a partir de agora, sabe por quê? Porque o programa de hoje está bom demais. Quer saber mais? Confere aí os nossos destaques. Coaching infantil, especialista fala sobre como lidar com as crianças. Saúde plena, essa semana o assunto é qualidade de vida no trabalho. Sabor e Saúde, a nutricionista Yuska Arruda fala sobre chá verde e chá de hibisco. No Espaço é Viva, tem uma entrevista com a fisioterapeuta Kênia Eulálio sobre hérnia de disco. E dá para saber o sexo do bebê pelo formato da barriga? É verdade ou mito? Tudo isso e muito mais agora no Canal Saúde. E hoje, no nosso quadro de entrevistas do Espaço da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, gerou muitas perguntas e muitas indicações aqui no programa Canal Saúde, hérnia de disco. Para falar sobre este assunto, nós convidamos uma profissional da área, a fisioterapeuta Kênia Eulálio Carvalho, a quem eu agradeço pela participação no programa. Seja muito bem-vinda, Kênia. Que bacana a gente poder falar hoje sobre esse assunto aos nossos telespectadores. Afinal de contas, tem muita gente sofrendo de hérnia de disco, né? Eu acredito que lá dentro da Unifísio, vocês devam passar diariamente por novos casos, né? Novas pessoas sendo acometidas pela hérnia de disco. Mas afinal, o que é a hérnia de disco, hein? Carla, na coluna intervertebral a gente tem os discos intervertebrais que ficam entre uma vértebra e outra. Esses discos, eles são estruturas fibrosas e cartilaginosas, que dentro dele existe um líquidozinho gelatinoso, né, que a gente chama de núcleo pulposo. Quando a gente começa a ter um desgaste, esse disco ele começa a degenerar, a desgastar e a fissurar, a gente vai ter aí a saída desse líquido, a saída desse núcleo pulposo. Ele vai se expandir e quando a gente tem essa expansão, esse abaulamento, a gente começa a ter aí a hérnia de disco, que aí quando em menor proporção a gente vai ter as protusões discais. E quando em maior proporção, que a gente tem o rompimento de todas as fibras do anel e a saída completa desse líquido gelatinoso, a gente vai ter aí uma extrusão ou uma hérnia de disco extrusa. Ou seja, tem algumas causas, inclusive possíveis causas que fazem com que a gente seja acometido pela hérnia de disco, né? Sem dúvida. A gente tem diversas causas e dentre elas a gente tem os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, a gente tem aí a predisposição genética, né, que é muito importante. É muito comum a gente ver pais, filhos, netos no consultório com hérnia de disco. E nos fatores extrínsecos, a gente tem diversas causas, né? E aí a gente vai ter fraqueza muscular, má postura, sedentarismo, tabagismo, a gente vai ter aí os vícios de má postura no trabalho, no nosso dia a dia, a gente vai ter atividade física realizada de forma incorreta, ou a falta de atividade física, a gente vai ter aí ações de flexão de tronco, de rotação e inclinação de forma repetitiva. Então, são diversos os fatores e ainda a gente tem também os fatores aí psicológicos e psicoemocionais. Como é que ele se manifesta? Carla, a hérnia de disco ela pode se manifestar de diversas formas, tá? Geralmente as pessoas elas sentem dores na região lombar, quando a hérnia de disco ela é localizada na região lombar, pode sentir também dores na região torácica ou na região cervical.
Quando a gente tem uma hérnia de disco mais importante, que a gente começa a ter compressão de raiz nervosa, que a gente começa a ter compressão de canal medular, a gente pode sentir também, ter como sintomatologia as radiculopatias, que são dores que irradiam para os membros inferiores quando a hérnia é na lombar e que se irradiam para os membros superiores quando a hérnia é na cervical. E até mesmo, Carla, essa radiculopatia ela pode acontecer irradiando para a região de costela quando a hérnia é na região torácica. Então, elas se manifestam de diversas formas. Paciente sente dor, paciente com essas radiculopatias pode sentir formigamento, fadiga, dormência. Em alguns casos mais importantes, eles sentem também perda de força motora, né? Então, são diversas formas que a hérnia de disco pode estar se manifestando. Kênia, quem mais sofre com esse problema, hein? São as mulheres, os homens? Carla, antigamente, as pessoas, geralmente as pessoas de mais idade é que sofriam com os problemas de hérnia de disco. Hoje em dia está cada dia mais comum a gente ter pacientes jovens com problema de hérnia de disco. No consultório é comum a gente receber aí pacientes de 15, 16 anos com problema de hérnia de disco. Isso associa muito exatamente essa questão dos hábitos de vida que a gente vem adquirindo ao longo da vida, do mundo moderno, do sedentarismo, da pessoa que fica muito tempo na frente da televisão, na frente do celular, na frente do computador. Então, isso tudo contribui para essas hérnias de disco, tá? Agora, é importante a gente aproveitar a oportunidade aqui para também chamar a atenção do nosso paciente, para falar para eles que a hérnia de disco, ela tem tratamento sim. Agora tem um porém, tem que ser um tratamento realmente feito com uma equipe multidisciplinar. Eu tenho algumas pessoas, alguns amigos que têm hérnia de disco, inclusive me relatam que dói bastante. Assim como eu tenho várias pessoas, inclusive da família, que já foram tratados aí com a Kênia e com a equipe multidisciplinar lá dentro da Med Center. Porque lá vocês têm, na verdade, a Unifísio dentro da Med Center é assim, um casamento que deu muito certo. Isso. Porque a gente tem uma equipe de grandes ortopedistas, né? E vocês dentro da Unifísio com uma equipe enorme de fisioterapeutas que trabalham nas mais diversas áreas para atender ao paciente. E é impressionante como a fisioterapia ajuda muito e resolve bastante, hein? Isso, sem dúvida, Carla. E é como você falou, é uma equipe multidisciplinar. O paciente ele tem que passar por um médico ortopedista ou um neurologista, a gente tem lá no Med Center. Ele tem que passar pelo fisioterapeuta e muitas vezes, Carla, ele tem que passar até por um psiquiatra, né? Ou psicólogo. Então, é importante que haja toda essa equipe enfatizando aí no tratamento da hérnia de disco. Em relação ao tratamento fisioterapêutico, é importante, eu tenho minha formação, particularmente a osteopatia, e a osteopatia ela é muito importante no tratamento e no combate da hérnia de disco, porque a gente vai procurar tratar o que é que está causando essa hérnia de disco. A gente não vai tratar apenas a sintomatologia, que é a dor, que é a dormência, que é essa radiculopatia do nosso paciente. A gente vai tratar a causa. E muitas vezes, Carla, a causa da hérnia de disco, ela não é apenas no local, né? Por exemplo, uma hérnia de disco lombar, ela muitas vezes é ocasionada por uma disfunção de quadril, né? Uma disfunção de pelve. A gente pode ter aí um quadril anteriorizado, um ilíaco anteriorizado ou posteriorizado, uma rotação, uma torção de sacro. A gente pode ter um encurtamento muscular de ilipsoas, que é um músculo que se localiza nessa região na fossa ilíaca, se insere lá na lombar. Quando ele está encurtado, ele encurta a perna, ele tensiona a lombar, gera a falsa perna curta e pode, por consequência, gerar a hérnia de disco. Às vezes a causa é uma hipomobilidade torácica, então a gente tem diversas causas que podem estar interferindo aí na hérnia de disco. Até muitas vezes, Carla, a gente tem uma restrição facial de vísceras, né? A gente tem os fatores psicoemocionais, como eu já falei, então tem que estar tratando e tem que estar procurando descobrir o que é que está causando essa hérnia de disco. Porque os resultados, eles são surpreendentes, né? Isso. E não é um tratamento, assim, que você ache... Porque eu já ouvi muitos depoimentos, inclusive aqui no Canal Saúde, viu, doutora Kênia, relacionadas à pessoa ter medo de fazer o tratamento. Eu acho que pelo fato da hérnia de disco, quando ela é diagnosticada, eu acho que a dor... A pessoa parece que quando recebe o diagnóstico, ela parece que tem a dor 10 vezes a mais. Aí quando ela pensa assim no tratamento, ela adoece muito mais ainda.
E é preciso que a gente não olhe por esse lado da dor, porque quando a gente começa a pensar, vai doer, vai doer, vai doer, acaba doendo mesmo, porque o cérebro, ele tá interligado ao nosso corpo, né? Exatamente. E até, Carla, cada paciente, o limiar de paciente varia muito, né, em cada caso. Tem pacientes que têm uma hérnia de disco extrusa ou uma hérnia de disco bem importante, não sente tanta dor quanto um paciente que tem uma protusão discal, que é algo menor. Então, assim, vai depender muito do limiar de dor de cada paciente e de tudo que esse paciente é submetido, como a gente falou, desses fatores psicoemocionais. Falando um pouquinho em relação ao tratamento em si, é importante também que o paciente, ele entenda que o tratamento, ele é personalizado, ele é individualizado. A gente, inclusive, não tem nem como eu perguntar aqui, Kênia, quantas sessões são necessárias para isso? Porque eu sei, até porque eu conheço esse tratamento, até porque eu vejo de perto, né, lá na Unifísio, e algumas pessoas, como eu já falei para vocês, que eu já acompanhei fazendo tratamento com a hérnia de disco, que depende muito de cada caso, de cada paciente, né? Sem dúvida, Carla. Todo paciente que chega no nosso consultório, ele é passado por uma avaliação bem criteriosa, no qual a gente vai traçar um plano de tratamento mais adequado para esse paciente. Então, como eu já falei, a gente tem a osteopatia, que a gente vai estar procurando descobrir o que é que está causando, onde a gente vai, através das manipulações, das mobilizações, tratar o problema. E já ainda dentro do consultório é importante a gente já fazer um trabalhozinho de estabilização segmentar, de fortalecimento da coluna desse nosso paciente. É muito importante o trabalho de fortalecimento tanto de região de core, que é essa região abdominal, quanto da região posterior da coluna. Então, é importante tanto a gente estar tratando a causa, quanto estar diretamente fortalecendo a musculatura desse nosso paciente. Porque, como eu já falei, a fraqueza muscular e a má postura, elas são uma das causas da hérnia de disco. Então, além desse tratamento, a gente vai agir, a gente vai enfatizar também tanto na causa, quanto também nas compensações, Carla, que podem estar gerando a hérnia de disco. Ela gera muito desequilíbrio musculoarticular. É muito comum a gente receber um paciente no consultório que ele vem com as compensações, alguns vêm com umas inclinações, rotações de tronco. Né? Exatamente, porque aquilo é um instinto de proteção. De proteção. Exatamente, ele vai fazer muitas vezes uma projeção anterior de tronco, uma flexão, uma inclinação, ele vai buscar uma posição que vai gerar mais alívio. Então, é importante a gente tratar em cima também aí desses desequilíbrios musculoarticular. E aí é que entra também outro tratamento que a gente tem lá na clínica, que é o RPG, que é uma reeducação postural global. Então, o paciente passa pela osteopatia, pelo trabalhozinho de fortalecimento associado ao RPG, que é essa reeducação postural. A gente tem também, Carla, uma mesa de descompressão, que é uma mesa de tração eletrônica, que a gente vai estar aí descomprimindo a coluna do nosso paciente. Então, é um leque de tratamentos realmente que a gente tem para estar contribuindo aí na reabilitação, no tratamento desse nosso paciente. Ai, que maravilha. Que boa entrevista, né? Que bom que a gente pôde tirar algumas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Ao mesmo tempo, informar para eles que o tratamento é multidisciplinar, que lá na MedCenter e a Unifísio, as duas, né, andam juntas, porque estão juntas no mesmo prédio, e tem equipe assim, multiprofissional para cuidar do paciente, para atender o paciente de uma forma humanizada, que eu acho que isso é o mais fantástico que eu acho, sabe? Tratar com amor, tratar com respeito, tratar com carinho, especialmente porque a gente fala de pacientes que são acometidos pela dor. E o papel de vocês é esse, né? É verdade, Carla, sem dúvida. O paciente que chega com dor no consultório, ele já chega fragilizado. Então, a gente tem que estar ali preparado para tratar tanto as dores músculo-esquelética, articular, como também as dores emocionais. Eu amei. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado da nossa entrevista. Nós conversamos aqui com a Kênia Eulálio Carvalho. Ela é fisioterapeuta, ela faz parte da equipe da Unifísio, que funciona dentro da clínica MedCenter. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial, direto do espaço da Eviva Teresina, para você.